Olá, boa tarde. O Senado agora está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto para beneficiar representantes comerciais e uma proposta que permite nova avaliação de bens penhorados. O objetivo do autor, senador Ricardo Ferraço, é evitar equívocos na avaliação dos bens penhorados. Para isso, ele propõe que a reavaliação seja incluída na Lei de Execução Fiscal, conforme jurisprudência adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. A possibilidade já está prevista no Código de Processo Civil, quando é constatado erro na avaliação, se há mudança para mais ou para menos no valor do bem e se existir dúvida sobre o valor atribuído originalmente. Independente dessa jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, alguns tribunais regionais federais não estão acatando esse tipo de jurisprudência. Então, a nossa proposta, ela visa dar um esclarecimento e criar uma condição para que, com a alteração da lei, esse diploma legal, em se transformando em lei, possa ser reconhecido. Os senadores aprovaram ainda projeto que modifica o enquadramento dos representantes comerciais no Simples Nacional. O objetivo é reduzir as alíquotas cobradas. Hoje, pelo regime simplificado, a categoria estaria sujeita a uma tributação maior do que pelo lucro presumido. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou 4 requerimentos, entre eles o que prevê um ciclo de debates sobre o desenvolvimento econômico do Brasil. A Comissão Mista de Orçamento discute a partir das 14h30 o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 e pode analisar ainda as prestações de contas dos governos Lula em 2009 e Dilma em 2012. Os 2 relatórios são pela aprovação com ressalvas. A Comissão de Meio Ambiente vai realizar uma audiência pública para discutir os preços abusivos da tarifa de energia elétrica na região norte. Além deste requerimento, os senadores aprovaram em turno suplementar o projeto que determina que as assembleias e câmaras municipais sejam notificadas sobre a liberação de recursos federais para as unidades da federação e também 9 solicitações de informações a estatais sobre as obras de transposição do Rio São Francisco. O que nós esperamos é que a revitalização caminhe acelerada para não faltar no futuro a água para suprimento desses estados que precisam. Só a minha crítica permanente foi que os investimentos na transposição deveriam andar parelho com os investimentos na revitalização, até para ter a produção de água necessária para sustentar esse projeto, que é um projeto importante para os estados que têm uma menor capacidade de aquíferos e de produção de água para suprimento das suas populações. Representantes de centrais sindicais e da Justiça Trabalhista participaram hoje de audiência pública sobre o desemprego na Comissão de Direitos Humanos. A medida provisória que permite a redução de jornada e de salários foi um dos principais temas debatidos. Dados do IBGE mostram que no primeiro trimestre deste ano, o desemprego no país chegou a 7,9%. O número de pessoas desempregadas em relação ao mesmo período em 2014 aumentou 23%, com cerca de 8 milhões sem emprego formal. A medida provisória 680, encaminhada pelo governo ao Congresso há um mês, cria o Programa de Proteção ao Emprego. O programa permite que empresas em dificuldades financeiras possam reduzir em até 30% a jornada de trabalho com redução proporcional de salários em caráter temporário. De acordo com a MP, a diferença salarial será compensada parcialmente pelo governo com recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Na Comissão de Direitos Humanos, representantes de sindicatos de trabalhadores e da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra, deixaram claro que a matéria é polêmica e defenderam ajustes no texto da MP. Temos receio de que isso se torne uma panaceia, de que isso se torne mais do que uma falsa panaceia para os problemas econômicos do país. Mais do que isso, temos receio de que isso se torne um instrumento de chantagem. Não representará um grande fio de esperança para o trabalhador. Ele provavelmente não conseguirá uma segunda ocupação, ou seja, representará de fato perda de salário
que ele deverá simplesmente assimilar. A preocupação que se tem é que, da forma como entrou, ele pode sair um Frankenstein depois de todas as discussões. E nessas discussões a gente sabe exatamente qual é a força do capital e do trabalho aqui dentro das nossas casas legislativas. Cuidado para não se tornar uma norma permanente, só ser usado em caso de urgência e de emergência. E com isso, claro, nós estamos preservando os empregos. Faremos tantos debates quanto for necessário, porque a comissão está recentemente instalada. E, naturalmente, lá na comissão o debate vai ser retomado para buscar um ajuste que não traga prejuízo para o trabalhador. Passa a trancar a pauta do plenário nesta terça-feira o projeto de lei do Executivo que acaba com as desonerações na folha de pagamento concedidas a mais de 50 setores produtivos pelo próprio governo nos últimos anos. A matéria tramita em regime de urgência e nem chegou a passar pelas comissões. Ela é a última parte do pacote de ajuste fiscal e precisa ser apreciada pelos senadores até o final do mês. Ocorre que essas desonerações, não só as da Folha, mas as da Folha tiveram muito peso, foram em grande parte responsáveis pelo déficit primário do país, no momento em que a economia estava se retraindo, em que a arrecadação se desacelerava, agora ela está caindo. Para você ter uma ideia, em 2014, elas foram estimadas no âmbito federal em 104 bilhões, dos quais 21,6 com a desoneração da folha de pagamento. A intenção do governo era de reduzir a desoneração, aumentando a alíquota do imposto sobre o faturamento das empresas por meio de medida provisória enviada ao Congresso no início deste ano. Mas em março, o presidente do Senado devolveu a matéria ao Executivo. O Planalto, então, enviou aqui para o Congresso o projeto de lei 57 de 2015, aprovado na Câmara no fim de junho. Os deputados alteraram o texto e minimizaram o impacto para alguns segmentos. Call centers, empresas jornalísticas, setores de alimentos, calçados e de transportes vão pagar menos impostos do que o inicialmente previsto no projeto. Na opinião deste consultor legislativo, a matéria é contraditória. No final do ano passado, foi sancionada uma lei, advinda de uma medida provisória, que tornou perene essa contribuição substitutiva. E logo em seguida, no início do ano, se quer anular os efeitos disso. Então é meio contraditória. E por isso a grita das empresas em relação a esse projeto. Certamente isso aí vai ter mais reflexo. Vai ter algum reflexo recessivo sobre a economia. A proposta prevê que as empresas poderão optar por pagar novamente os 20% sobre a folha de pessoal, se for mais vantajoso para elas. 29 emendas já foram apresentadas ao projeto. O líder do governo no Senado está cauteloso. Nós vamos ter espaço para discutir uma solução melhor, até porque a preocupação de alguns senadores, e que é pertinente, é nós reonerando os setores, os vários setores produtivos, no momento que você tem redução de vagas no mercado de trabalho, isso seria ruim para a economia brasileira. Então, acho que essa discussão é uma discussão importante, essa discussão é pertinente, né? E mostra um Senado responsável com a população, e efetivamente com os desdobramentos das medidas que estão sendo tomadas na área econômica. Mas a expectativa dos senadores, inclusive da oposição, é de que o projeto seja aprovado. A expectativa é que o Senado realmente possa apreciar essa matéria. Nós estamos precisando terminar a pauta de ajustes aqui na casa. Certamente o Senado aprovará. O Senado tem sido, pela sua maioria, parceiro do governo. Raramente o Senado vem na contramão do que deseja a presidência da República. Mas o presidente do Senado marcou para esta terça-feira uma reunião de líderes para decidir o futuro da matéria. Nós temos, evidentemente, preocupação com a reoneração da folha de pessoal. Ela pode dificultar o reaquecimento da economia. E na reunião dos líderes do Senado também devem ser definidos os projetos prioritários de uma agenda legislativa para a retomada do crescimento econômico. As propostas foram elencadas ontem, em que a união do presidente do Senado, Renan Calheiros, com os ministros Joaquim Levy, Nelson Barbosa, Edinho Silva e Eduardo Braga. Entre as ações está a votação do projeto que acaba com desonerações. De acordo com o senador Romero Jucá, que também participou do encontro, o projeto deve ser votado ainda esta semana.
Outros projetos que também devem ser apreciados são o que cria a Autoridade Fiscal Independente e a Lei de Responsabilidade das Estatais, além de propostas para dar mais segurança jurídica a investimentos. Ficamos por aqui. Acompanhe daqui a pouco ao vivo a sessão plenária desta terça-feira. Boa tarde.